Eu sou da Era Palestras e Cursos. Vamos para mais um vídeo, mais uma transmissão de para colaborar com a sociedade do conhecimento. Desta eu trago aqui, né, para esse canal e neste caso para este vídeo, um assunto muito interessante, importante, eu acredito, eu particularmente adoro, que é me policiar para que eu foque naquilo que me interessa, naquilo de objetivo, naquilo de planejamento. Então, é uma transmissão, é um vídeo, é um conteúdo voltado para qualquer público e aí especialmente voltado para o estudante. Por quê? Objetivo, planejamento e foco, muito importante para a gente conquistar aquilo que nós queremos, que nós desejamos. Isso não é só nos estudos, não é só na vida profissional, isso também e principalmente na vida particular. Ok? Então vamos tratar desse assunto. Vou trazer aqui elementos que possam, né, te ajudar, colaborar, contribuir com você, porque comigo já tem contribuído. E quando estou fazendo isto, estou me sentindo bem melhor, porque de certo eu vou ajudar, eu vou colaborar com alguém. Tá bom? Então, sobre foco. O que é foco? De onde vem isso? Para onde vai? Como faz? Então, o que é? Para que serve? O que é focar? Como? Quando? Onde? Né? Em que atividade? No trabalho, na vida social, particular, né, nas atividades diversas. Você precisa de foco para lidar nas diversas situações, assim como você precisa também desfocar. É importante devagaramente. É importante focar e é importante devagaramente, certo? Quando a gente foca em algo, a gente quer resultado, por isso que você está focado. Então, se você focar em algo, não importa qual seja a sua atividade, não importa o que você queira fazer naqueles minutos, naquelas horas ou naqueles dias, foque no que você está fazendo naquele momento de aplicação, né, para desenvolver, para solucionar o problema. Por que que às vezes acontece e muito, né, da pessoa focar no problema e não na solução? É um erro? Então é um erro cometido de foco, ok? O foco, ele acontece quando você conecta as coisas. Enquanto você está divagando a sua mente, não está focado naquilo que você quer fazer e resolver naquele momento, fica um emaranhado de informações sem conexões. Você não está nem aqui e nem lá e nem cá. Portanto, você fica desconexo, você não consegue solucionar, você não consegue raciocinar sobre aquele assunto, aquele tema, aquela situação. Então, é como o conhecimento. Você tem que conectar, você tem que focar naquilo que você deseja, naquele teu objetivo, para aí sim fazer as conexões e ter os resultados de merecimento, né? Não é por aí? Você concorda? Então, quando você foca em algo que você objetiva, você se sente feliz. Aquilo é um sucesso. E não importa qual seja, porque sucesso é diferente, sucesso não tem uma regra, certo? Você pode ser feliz, ter sucesso em pequenas, médias e grandes situações. Resolver detalhes, lidar com situações pequenas, objetivada, é um sucesso, é uma felicidade. Então, esse ciclo de felicidade e sucesso, ele não é por acaso. Você tem lá objetivos, certo? Você planeja o que você objetivou, você coloca uma ação, faz uma ação em cima disso de maneira focada. O resultado vem, né? Vem e pode acreditar que aparece, tá bom? Segundo Goleman, está aqui o livro dele, né, atrás de mim, que ele é o pai dessa ideia, é aquele que descreveu o Goleman americano, psicólogo, né, conferentista, palestrante. Ele diz o seguinte: hoje, né, o recurso mais precioso não é a máquina, não é o computador, não é aquela inteligência artificial de última geração. É quem?
né? O mais importante hoje é a atenção humana. Nós temos, né, a questão da tecnologia muito avançada. Então, não é o computador, o seu processador de última geração, né? Não é o disco rígido, não é a rede de computação de internet, mas sim o recurso mais precioso é a atenção humana. Porque você pode ter todos os recursos tecnológicos na tua mão, e tem, né, na maioria, e não conseguir conectar as coisas, não conseguir transformar aquilo em conhecimento, ficam desconexas. Você não consegue focar a tua atenção para determinada situação e você não tem resultados que deveria acontecer e ter. Tá bom? O Goleman, esse daqui que tem um livro aqui atrás de mim, tá certo? Ele é o pai daquele livro chamado Inteligência Emocional. Muito bom e eu dou como sugestão de leitura. Tá bom? Quando você não foca, quando você não dá atenção, quando você não objetiva e planeja, não coloca lá uma ação sobre aquilo que você quer, você se distrai. E as distrações, né, têm ocorrido e têm tirado a gente daquilo que realmente nos interessa. Então, o nosso foco está continuamente lutando contra distrações, tanto internas quanto externas, um conflito interno ou externo. E essas distrações custam para a gente muito caro. E não estou falando de financeiramente só financeiro. Estou falando de perder oportunidade diversas de lazer, de hobby, né? De trabalho, né? Na vida social. A gente perde. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas distrações. Aqui no sentido conceitual de distrair, ou seja, aqui no caso parece piada, né? Não é, isso é verdadeiro, isso acontece, infelizmente, mas eu não estou falando somente desse tipo de distração. Estou falando mesmo que você não consegue focar em algo porque sua mente fica divagando o tempo todo. E isso perde oportunidade. Focar é imprescindível. Devagar também. Sim, devagar também. Por quê? Você não pode focar o tempo todo em algo, você cansa, e aí você precisa devagaramente. É como relaxar os músculos. Você precisa dar uma atenção diferenciada para que você retome a atividade. Eu vou dar um exemplo simples. Se você não passou por isso, você vai passar ou alguém que passou e você conhece. A pessoa fica lá minutos, horas, às vezes, tentando resolver um problema. Ele está focado no problema e não na solução. Ele não consegue focar numa solução. Ele foca no erro. E aí o que acontece? Ele precisa sair e retomar. Mas às vezes ele não continua insistindo no erro. Aí ele chama alguém quando ele cansou, ele não consegue enxergar uma solução, ele não consegue pensar fora da caixa, do seu quadrado. Aí o que acontece? Você precisa, né, pensar de fora. É aí que entra a questão da solução do problema. Você está envolvido num problema, você não consegue enxergar de fora. Aí se chama alguém, um supervisor, alguém e fala assim: olha, eu não estou conseguindo solucionar isso aqui. Mas o que é? Ele dá uma olhadinha em segundos, minutinhos, ele te dá uma solução. E você fala assim: caramba, eu fiquei aqui tempão, eu não consegui enxergar. Por quê? Porque você focou no erro. Você não focou na solução. Você se distraiu e foi para o problema. Então, qual é a importância de focar devagaramente? Em que momento devagar e focar é importante? É importante, não se fica assim, ó, desesperado e não consegue solucionar, resolver nenhuma situação. Ok? Certo? Olha só, Sêneca, filósofo aí grego, já em 4 anos antes de Cristo. Não desperdice o seu tempo. Olha só, gente, 4 anos antes de Cristo ele já escreveu. A vida muito curta é curta, no sentido de que nós não vivemos aqui para sempre nesse corpo. Tá certo? Nós não fazemos isso para sempre. Ela não é curta, ela é desperdiçada ou desperdiçada. A vida é dividida em
3, o passado, o presente e o futuro. Destes, o presente é breve, né? O futuro, duvidoso, e o passado já foi, é imutável, só você leva a experiência. Então ele diz o seguinte: olha, as pessoas são dominadas pela paixão de aprender coisas inúteis. Ah, ele foi aí para o extremo? Não, não foi para o extremo, tanto assim. Nós sabemos que nós temos, por exemplo, na população brasileira, mais smartphones do que quantidade de pessoas. E, no entanto, a nossa educação não está evoluindo. O que é que está errado? Nós temos tecnologia na mão, por que que não acontece melhor educação? Porque não é usada de maneira correta. Ela é muito usada, muita gente com o smartphone na mão, distraindo, fazendo coisas inúteis. E não aquilo que deveria focar para dar resultados melhores. Então é preciso conscientização para isso. E aí, quem pode, quem deve fazer esse processo de conscientização deve ser feito, que é exatamente o objetivo deste canal e o objetivo desse vídeo, dessa transmissão. Você concorda? Não concorda? Vamos lá. Planeje o seu dia. Planeje. Olha só, o dia é de 24 horas, 7 dias por semana, meses, são 12 meses, são 365 dias por ano. Então, por que pessoas com o mesmo nível intelectual, aí a gente está comparando pessoas que têm a mesma capacidade para aquilo que foi, né, desenvolvido, para aquilo que foi estudado, né? E mesmo potencial produzem resultados diferentes. Você vê isso ao seu lado. Mas por que fulano e fulano eles estudaram, fizeram tanto, 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 mas um conseguiu, o outro não. Vai estudar o que aconteceu. Tem outras coisas relacionadas, a gente sabe disso, mas na terra, no chão, o que que pode estar ocorrendo? Pode ser falta de foco naquilo que está fazendo. Precisa colocar foco no que faz. Eu tenho tantas horas para fazer tal coisa, eu vou fazer aquilo, vou determinar, é aquilo que eu vou fazer e não ficar lá e nem cá, nem aqui e nem acolá. Tá certo? Tem razão? Faz sentido? Você concorda? Você discorda? Pessoas verdadeiramente realizadoras. Eu fico pensando que fui analisar para trazer esse contexto, por exemplo, das Olimpíadas. Nas Olimpíadas você ganha uma medalha por décimos de segundo, centésimos de segundo. Põe isso na vida prática. Então, aquele momento é de concentração, é de foco para você conquistar. Então, são minutos, segundos que você. Claro que você dedicou anos e anos para chegar até ali. Por isso que a pessoa treina horas e horas por dia, por mês, por ano, semana e assim por diante, para chegar até ali e focar naquilo que é o mais importante, afinal de contas, ele lutou para que isso. Mas isto serve para qualquer atividade, certo? As pessoas verdadeiramente realizadoras não se distraem. Mas como assim? Ele vai ficar 24 horas? Não, não é a mesma coisa. Ele vai fixar, ele vai focar, ele planejou, ele objetivou, ele vai tratar naquelas horas, naqueles minutos, horas, quantas horas por dia naquilo, até resolver, né, deixar bem evoluída aquela atividade. E aí vai fazer outra, vai focar na outra. Então, enquanto ele está trabalhando, objetivando aquele processo, ele vai fazer aquilo. Depois terminou, ele vai se distrair e vai focar na distração, vai focar no seu hobby, vai focar na sua atividade física, vai focar na sua atividade social. Certo? Agora, não dá para fazer os dois ao mesmo tempo, né? Por não se distraírem, são capazes de agir e produzir até 10 vezes mais e com mais qualidade que seus concorrentes. Não pense no seu público, por que que ele não está te assistindo. Faça algo para fazer com que ele assista, comece a gostar. É assim. Não adianta um comércio reclamar da sua clientela que não está atingindo que é a quantidade. Então faça algo
para focar. Foque em algo que chame a atenção do seu cliente. É assim que funciona. Conquiste o que você planejou. Você planejou? Conquiste. Tem lá seu objetivo, planeja, foca, ação em cima do planejamento. E esse planejamento é de horas, de dias, de meses, de anos, mas foque naquilo que você quer. O foco consiste em ter um objetivo, trabalhar com disciplina, né? E continuidade para conquistar o que você planejou. Não importa, de novo, não importa qual seja a atividade, de lazer, de hobby, de social, de trabalho, não importa. Até para você tomar um copo de água. Foque naquele momento. A água faz um bem quando ela é bem, né, introduzida no nosso organismo. Dê atenção a isso. Bom, segundo estudos, que está lá no Goleman, nós temos três tipos de focos. O foco interno, ou seja, ninguém vive sem eles. O foco interno, que eu lido com o meu cognitivo, com os meus conflitos internos, né? Eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que falar assim, ó, agora não, mais tarde eu resolvo. E vou resolver isso aqui que já está planejado. O foco no outro, porque você não vive só, você trabalha, desenvolve, você se relaciona com o outro. E o foco no externo. Como assim no externo era? Além daquilo que está à sua volta imediata. Aquelas pessoas que estão à sua volta. Né? Quantas vezes a gente já pensou, já ouviu alguém falar, olha, eu estava no meio de milhões de pessoas e estava me sentindo só. Certo? Faz sentido para outras coisas? Faz. No externo, porque você vive num mundo, você vive num mundo globalizado, você vive num mundo em que existem conexões. Você precisa trabalhar, você precisa desenvolver, você precisa vender seu produto, prestar seu serviço. Então você vai precisar de um mundo bem maior. Ok? Erro. Um erro, focar no erro. Eu falei agora há pouco da pessoa que fica lá tentando resolver um problema porque ele está no problema, ele não está na solução. É um erro focar no erro. Você pode imaginar um time de futebol. Isso foi muito comum. Um, um treinamento de um atleta para as Olimpíadas, para outro tipo de campeonato. Você focar no. Isso era muito comum, o treinador focar no erro do adversário. Aí o que acontecia? O adversário mudava a estratégia. E aí ele perdia o jogo feio. Por quê? Ele pensou em fazer algo em cima do erro do outro. O outro arrumou. E aí ele não teve ação. Então foque sim, você vai olhar na falha do outro, você vai concorrer com o outro, mas você tem que propor solução diferente. Senão, você será pego e não terá mais reação, porque não vai dar tempo. Então, não foque no erro, foque na solução. Não foque no problema, foque como resolver o problema. Não fique choramingando, hoje não, não faça. Vai lá, lute, tá certo? O esforço intencional para relaxar é um problema. Você não se esforça para relaxar. Relaxar é um condicionamento natural. É uma situação natural. Não desperdice o seu dom. Einstein. Einstein. Nós, às vezes, ficamos somente no quê? No servo. Só fazendo algo que são impostas para a gente, porque alguém pediu, porque alguém solicitou, e não faz algo diferente. Não faz, só faz aquilo que pede. Exatamente igual, tem coisas, tem situações. Na maioria você pode fazer diferente, fazer aquilo, mas de forma diferente. Você tem o dom e a gente esquece do dom. Nós temos a mente intuitiva e devemos colocar em prática esta mente intuitiva. Criar, crescer, se desenvolver, senão a gente fica somente naquilo, né, que só pede, né, fica aquele negócio, né, cansativo. Tá? Há momentos que a gente precisa ter criatividade. Olha a criança, né? É momento, nós precisamos ter a criatividade. Para muitos de nós é simplesmente um luxo conseguir durante o dia momentos particulares sem interrupções, em que possamos nos recostar e refletir. No entanto, esses são os momentos preciosos para a nossa criatividade. Eu tenho que dar conta na empresa, seu trabalho? Tenho. Se eu sou um empreendedor?
Tenho, mas eu tenho que ter momentos para criatividade. Eu aproveito esse momento para fazer a criatividade. É uma hora? É meia hora? É antes do trabalho? Depois do trabalho? Mas crie, senão você fica somente um servo. Vai estudar, vai ler, vai fazer algo diferente para você, que é bom para você. Assim como os músculos, nosso corpo, né, de forma geral, precisamos de atividade, de relaxamento. O cérebro também precisa, ele cansa, então ele precisa desse tratamento, tá certo? A gente precisa o quê? Selecionar um foco preciso, exige inibir outros. Você pode estar no meio de 50 pessoas e focar, então você precisa trabalhar isso. E focar naquilo que você quer fazer, precisa fazer. E se alguém chegar e falar assim, agora não, depois eu resolvo, eu estou focado aqui nesse assunto para resolver logo. Senão, o que acontece? Uma situação que é para resolver em meia hora, fica lá, vai ficar 2 horas, às vezes nem consegue. Então você precisa saber dizer não. E dizer não é focar em algo relevante e não deixar a irrelevância tomar conta. Tá certo? Isso demanda o quê? Capacidade interna. Chama foco interno, daqueles 3 focos. Saber lidar com o externo, com o outro, certo? Sempre que perceber a sua mente divagando, orienta. Faz uma instrução. É como se fosse mesmo pegar o peso, né? Fazer um trabalho da mente, né, do nosso cérebro para ela relaxar e voltar às atividades. Tá certo? Você concorda? Discorda? Tá bom? Foco e relaxamento é interessante e é importante. Então, eu trouxe aqui, né, o método Francesco Cirillo, italiano, acho que é aí do século XX, né, no começo, eu não lembro agora, mas ele trouxe um método interessante. E olha, isso já é século XX, quer dizer, final daí dos, até, se não me engano, século XIX, tá? É a técnica do Pomodoro. Ou melhor, Pomodoro. É tomate. Tá certo? A ideia qual é? Vamos falar aqui do estudante, mas serve para qualquer um de nós. Eu fico feliz porque numa palestra, alguns dos meus alunos da faculdade foram fazer e diz que deu certo. Por quê? Porque a pessoa não conseguia concentrar nos estudos. Então vamos lá. Você quer estudar ou sozinho ou com 2 ou 3, não muitos também, né? Que a gente sabe que atrapalha. Aí cada um leva o seu aparelho de celular, o seu smartphone. Fica aberto ali no WhatsApp, nas redes sociais. Toda hora chegando mensagem. Ainda tem aqueles que deixam o som. Aí o que acontece? Você vai ficar distraído. Aí você ainda pega no meio de todo mundo, vai olhar, ainda comenta com os colegas, ainda vai enviar. É desse tipo de distração que naquele momento só vai te atrapalhar. Não vai te favorecer. Isso para a maioria de nós, meros mortais. Tá certo? Então qual é a ideia? Vai se juntar para estudar? Então você vai estudar 2 horas, 3 horas. Aquelas 3 horas é para estudo. Depois vai se divertir, certo? No trabalho é a mesma coisa. Você está no trabalho? Tira, limpa a tua tela do computador, do seu smartphone. Não deixa aquele monte de janelas abertas, não. Você está trabalhando, está a janela aberta no Facebook, no LinkedIn, né? LinkedIn até que nem tanto, né? Que é a área profissional. Mas está aberto aí em outras redes, te atrapalha. Chega uma mensagem, você quer ver. Se você não for ver, você vai ficar curioso. Até você resolver, você vai ser atrapalhado. Então, qual é a técnica do Pomodoro? Você senta, abre todo o material, planeja, ó, 8 horas. Agora é 8 horas, vamos lá. Você vai fazer, estudar, focar naquilo por uns 25 minutos. Depois de 25 minutos, todo mundo para. Claro que não precisa parar no meio do exercício, né? Mas todo mundo para, fica lá 5 minutos para distrair. Aí você toma água, bate um papo, vê o que se tem alguma necessidade no seu de alguém, né, te procurando, tá certo? O ideal é assim, olha, gente, na família, eu vou estudar, só me liga, só me manda mensagem se for uma necessidade muito grande. Se não, eu vou estudar que essas 3 horas, 4 horas para estudar e rende. Aí você para 5 minutos e retoma. Aí vai para o segundo momento. Mais lá, 25 minutos, 30 minutos, certo? Estuda, foca, para mais 5 minutos e vai desta maneira, sempre focando 25 minutos, 30 minutos. E aí
você vai chegar um momento lá mais no final das 3 para 4 horas que você pega lá 10 minutos e vai fazer 25, 30 minutos ou mais ou menos. Aí vocês combinam. E aí a coisa dá certo. Isso dá certo para qualquer ação, qualquer situação, qualquer processo. Desliga do aparelho, fica na tua atividade. Faz lá, depois vai lá dar uma olhadinha, de preferência, nem para dar uma olhada, é para dar uma relaxada na mente. Lembra do relaxamento da mente? A mente precisa disso. Tá certo? Espero que você coloque em prática. Faça o teste para ver que isso é certo, isso dá certo. E olha, é uma técnica antiga, né? E aí, para finalizar a minha transmissão, vamos falar aqui de procrastinar, né, galera? É muito comum as pessoas se adequarem a isso. Procrastinar, certo? Procrastinar é uma ação desfavorável que vai desfavorecer a tua evolução. Não deixe para amanhã, para depois, o que você pode fazer hoje. Não perca a oportunidade de que amanhã ou mais tarde você poderá ter uma outra, e aí você tem que escolher entre duas ou mais. Então, procrastinar é deixar para resolver depois o que você pode resolver agora. Resolve agora, põe em prática. Você vai ter a solução e vai deixar o espaço aberto para amanhã ou para depois. Uma outra oportunidade vai aparecer na tua vida e aí você tem como trabalhar, né? Fazer essa coisa funcionar. Faça isso, isso é muito importante. Não procrastine. Dá ação. Faça uma ação objetiva, planeja e foco. Então é objetivo, planejamento, ação e foco na ação. Que você tenha um resultado que você merece. É você. E cada um no seu tempo. Não compare com ninguém. É o seu tempo, o seu momento. Tá ok? Espero que tenha gostado da transmissão. Deixa lá seus comentários, suas sugestões, suas críticas, que eu vou ler todas elas e vou responder caso seja necessário. Tá bom? Então, eu sou Era, de uma nova era, da era palestras e cursos. Espero ter colaborado com vocês. Tá bom? Até um outro vídeo, até um outro momento.